Salve Roma! Voltei depois de 2 semanas, fiquei com a garganta bronqueada, inflamada por 3 dias essa semana e agora eu estou recuperando a minha garganta, porque também fiquei com ela rouca, fiquei sem voz sábado e domingo. E tô voltando agora. Bom, hoje é um tema muito importante, eu considero um tema maravilhoso e é lindo quando a gente consegue conciliar a fé católica nas escrituras, até porque a Bíblia foi feita pela Igreja para os católicos, né? Então não existe essa, e nem confiem nessa de que cada um pode ler do seu jeito, cada um pode ter a sua interpretação, porque não é assim. A interpretação oficial da Bíblia só tem autoridade quem a fez, e quem a fez é a Igreja. Portanto, só podemos interpretar a Bíblia com a interpretação da Igreja, que é a interpretação oficial da Bíblia, com o auxílio do Espírito Santo. Se outra pessoa diz que teve uma inspiração do Espírito Santo para interpretar tal texto bíblico que contradiz a fé católica, pode ter certeza que essa pessoa não está tendo inspiração nenhuma. Pode ser a inspiração até do diabo, mas não é a inspiração do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não se contradiz. Deus só revelou uma doutrina e uma religião. Ele não pode ter revelado nem sequer 2 religiões diferentes e contraditórias entre si. Bom, hoje o assunto, como vocês estão lendo no título, o tema é sobre o purgatório. Quais são as referências bíblicas, o embasamento, o fundamento, etc. Bom, só para iniciar, vamos dar o conceito de purgatório, né? A palavra purgatório foi criada na Idade Média, por isso que ela não tem na Bíblia. Assim como a Santíssima Trindade não está na Bíblia, né? Mas temos na Bíblia inteira sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo e várias evidências bíblicas de que os 3 são um só Deus em 3 pessoas divinas, né? Então, assim mesmo ocorre com o purgatório. A palavra purgatório não está na Bíblia, porque foi criada na Idade Média, que significa purgar. Purgar significa purificar, né? E o símbolo dessa purificação é o fogo, né? Então, tanto purificar ou fogo, a gente encontra em vários textos da Bíblia que dão evidência ao purgatório, né? Porque o purgatório está na revelação divina, né? Que é a revelação do Pai, Filho e Espírito Santo. Então, assim, e se a Igreja falou que o purgatório existe, não há o que discutir, acabou, fim de papo. Porque o purgatório é um dogma, ou seja, é uma certeza de fé, não há por que discutir. E quando a Igreja fala, é Deus que fala, porque a voz da Igreja é a voz direta de Deus. Porque assim como está em Lucas 10:16, diz: quem vos ouve, quando Jesus fala para a sua Igreja, quem vos ouve, a mim ouve. Ou seja, a Igreja é a voz de Deus, né? E por que tem que existir o purgatório? Bom, em Apocalipse 21:27, a palavra de Deus diz que nada de impuro entra no céu. Ou seja, para entrar no céu temos que entrar puros, purificados. Aí que vem o termo purgatório, purificados. Porque nada de impuro entra no céu. Apocalipse 21:27. Mas em Hebreus 12:14, a Bíblia diz que somente os santos verão a Deus. Santos, não pecadores. Santos é aqueles que vivem em santidade conforme o desejo de Deus. E sabemos que muita gente morre não em santidade, até mesmo os pastores que não acreditam no purgatório e a maioria dos protestantes que não acreditam no purgatório, né? Então, se o purgatório é para purificar os pecados que a gente leva quando morre, até mesmo aqueles
inconsciente ou que se esquecemos de pedir perdão, de se confessar com o padre, etc, etc, já por aí já não podemos entrar no céu. Então será que vamos direto para o inferno? Claro que não. Para isso existe o purgatório. Por quê? Porque somente os santos verão a Deus. Por isso que existe a intercessão dos santos, porque os santos já veem a Deus. Então eles podem interceder por nós diante de Deus. E é claro que quem morre em pecado tem a chance de se purificar no purgatório. Porque, como está escrito em Tiago 2,13, a misericórdia triunfa sobre o julgamento. E em Mateus 5,8 diz: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E como é que é esses puros corações? Para a gente ser puros de coração, a gente tem que ser como o nosso Pai é. Porque em Mateus 5,48 diz: sedes perfeitos como o vosso Pai é perfeito. Então olha a palavra forte usada: perfeito, perfeição. Ah, só Deus é perfeito, eu não sou perfeito. Negativo. Tu não é perfeito porque tu não quer. Porque o próprio Jesus manda a gente ser perfeito como o vosso Pai é perfeito, né? Então não venha dando desculpa que você peca porque você não é perfeito. Porque uma das missões de um cristão, principalmente católico, é buscar a perfeição já aqui na Terra. Por isso que os santos a quais os católicos pedem intercessão são santos perfeitos, porque alcançaram a perfeição, a santidade desde aqui da Terra. Quem não acredita em santidade, sinto muito, mas é bíblico, temos que cumprir. Quando não cumprimos, vamos se confessar, pedir perdão a Deus, né? Ser perdoados pelo sacramento da confissão para poder voltarmos ao caminho da santidade e perfeição para irmos para o céu, porque nenhum impuro entrará no reino dos céus. Imagina, eu fico aqui cheio de pecado, aí quando eu morrer, só porque eu acredito que eu vou ser salvo, aí eu vou ser salvo e acabou. Tu acha mesmo que tu vai entrar no céu cheio de pecado? Nem se for um pecado que só na vida, tu pode ser a pessoa mais santa que tem, mas se tiver um pecado, tu acha que tu vai entrar no céu com esse pecado? Logo o céu onde não reina pecado? Por favor, né? Vamos crescer, amadurecer na fé e chega de infantilidade, de fanatismo e dessas lavagens cerebrais que esses líderes protestantes fazem nas suas, enfim, nos seus fiéis. Já no Antigo Testamento, isso não é de agora, já no Antigo Testamento, com o antigo povo de Deus, temos evidência bíblica do purgatório, porque, claro, o purgatório existe desde quando existe a humanidade. Só foi revelado com mais clareza com o Evangelho, que significa boa notícia, boa nova, etc. Em 2 Crônicas 32:33 diz: e dormiu Ezequias. Esse dormiu quer dizer morreu, né? Porque, claro, naquela época eles tentavam consolar as pessoas, né? E para eles morreu é uma palavra forte. Então eles usavam o termo dormiu, está dormindo, etc. Porque, claro, depois da morte a gente não dorme, isso não existe. É uma metáfora. E dormiu Ezequias com seus pais, e o sepultaram no mais alto dos sepulcros dos filhos de Davi. E todo o Judá, ou seja, toda a tribo de Judá e os habitantes de Jerusalém lhe fizeram honras na sua morte. E Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Ou seja, essas honras aos mortos, só quem faz é o povo de Deus. Claro, aqui estamos falando do antigo povo de Deus, porque a partir de Jesus Cristo começou o novo povo de Deus, que é os católicos da Igreja Católica, a Igreja de Cristo, a Igreja do Deus vivo, a verdadeira Assembleia de Deus e não a falsa inventada por homens e com doutrinas humanas.
Ou seja, honrar os mortos é coisa do verdadeiro povo de Deus, porque já com o antigo povo de Deus, isso acontecia, como vemos em 2 Crônicas. Todos os Judá e os habitantes de Jerusalém lhe fizeram honras na sua morte. Dentro da igreja, nós temos a tradição da missa do 7º dia, né? Porque após o 7º dia, a pessoa ela vai passar pelo processo do purgatório, né? Porque a morte dura em média 21 dias, uns mais, outros menos. Isso eu vou explicar mais quando eu começar a postar vídeos sobre parapsicologia, tanatologia, etc, né? Então, assim, do primeiro dia após a morte clínica até o 7º, 8º, Deus pode fazer o milagre da revitalização, ou seja, a pessoa voltar à vida após a morte clínica, como Jesus revitalizou Lázaro. Mas após o 7º, 8º dia, não temos nenhum caso comprovado cientificamente no mundo de revitalização de mortos, né? Só até o 8º dia no máximo, nunca 9, 10, etc. Então, por dedução, né, teológica, filosófica, científica, etc., compreendemos que após esse tempo, a pessoa já não pode voltar à vida, já não pode revitalizar por poder de Deus, porque ela entra no processo do purgatório, né? E o processo aí é aquele intermediário entre céu e terra, mundo material, físico e mundo espiritual, sobrenatural. Então, o purgatório é esse tempo. Não estamos nem no além, nem no aquém. Estamos na terra de ninguém. Ou seja, o momento do purgatório. E só depois, no fim do purgatório, que acontece o juízo particular e aí finaliza a nossa ressurreição no além. E a missa do 7º dia é justamente as nossas orações aqui na Terra para esses que vão entrar no purgatório. Já em Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, temos uma prefiguração da missa do 7º dia. Diz assim: chegando à eira de Atade, perto de Jordão, lamentaram-se em alta voz com grande amargura. E ali José guardou 7 dias de pranto pela morte do seu pai. Ou seja, esses 7 dias de pranto após a morte clínica do seu pai é claramente a prefiguração da missa do 7º dia. Se vocês pesquisarem sobre a missa do 7º dia ou irem numa missa do 7º dia, vocês vão entender melhor o que eu estou falando. E olha que eu estou usando uma Bíblia protestante do Ferrado de Almeida, como a maioria dos protestantes gostam de usar como referência, etc., né? Para não dizerem, mas isso aí está escrito na Bíblia católica, não está escrito na Bíblia protestante, etc. Não, né? Mas quando vier referência de livros que não estão na Bíblia, porque infelizmente tiraram 7 livros da Bíblia, né, para os protestantes, é evidente que eu vou ter que recorrer a uma Bíblia católica, né, que é a original, a completa, que tem todos os livros inspirados por Deus, e não a incompleta de 66 livros. Já no segundo livro da Bíblia, no livro de Moisés, em Êxodo, Moisés pede para Deus lembrar dos mortos. Ou seja, sim, Moisés está rezando pelos mortos, pois está escrito: lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, os teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado. E lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas dos céus
e darei à vossa descendência toda esta terra, de que tenha falado, para que a possuam por herança eterna. Como assim Moisés pede para Deus lembrar dos mortos? Deus, ele não sabe tudo, não vê tudo, não pode tudo. Como é que Deus poderia esquecer? Mas nós esquecemos. E esse gesto de pedir para Deus para lembrar, é para Deus lembrar de purificar os mortos que estão no processo de purgatório. Então vamos para o Novo Testamento, para também mostrarmos as referências do Novo Testamento. E a passagem que eu vou ler agora para vocês é do próprio Jesus, revelando a doutrina do purgatório e confirmando o que no Antigo Testamento já se entendia por purgatório e rezar pelos mortos que estão no purgatório. Mateus 12:32 diz assim: a palavra de Deus diz: todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na que há de vir. Bom, aqui a gente percebe que Jesus faz uma analogia entre o que pode ser perdoado no futuro e o que não pode ser perdoado, né? E qual futuro Jesus se refere? Claramente ao purgatório. E por que eu digo isso? Porque Jesus faz uma analogia do que pode ser perdoado no futuro e o que não pode. Se ele está falando de um perdão que vai ser no futuro, não tem sentido nenhum se não houver o purgatório. Porque que lógica Jesus teria para falar de algo que pode ser perdoado no futuro e algo que não pode, sendo que se não houver um purgatório, tem que perdoar ou não perdoar no momento agora, né? Ou seja, se pecarem contra o Filho, pode ser perdoado no futuro. Será que pode ser perdoado no céu? Não, no céu já está as pessoas que já foram perdoadas antes de entrar no céu. Porque se tu entra com um pecado, tu nem sequer entra. Como já está escrito em Apocalipse, que nada de impuro entra no céu, e o pecado é uma impureza. Então, se você pecar contra o Filho do Homem, ou seja, Jesus Cristo, filho de Maria, tu não vai entrar no céu com esse pecado e lá tu vai ser perdoado. Da mesma forma que tu não vai ser perdoado no inferno, porque o inferno é a condenação eterna. Então, se tu foi no céu por algum pecado, alguma impureza que você cometeu, você não vai ter chance de ser perdoado. A única resposta coerente é o purgatório, que é esse estado entre morte clínica e morte real, de 21 dias, entre o nosso mundo físico e o mundo espiritual. Tem que ser perdoado lá. O que tiver que acontecer tem que ser no purgatório e no juízo particular. Os dois acontecem entre a morte clínica e a morte real dentro desses 21 dias. Vou repetir agora para você compreender melhor depois dessa explicação que eu dei, porque assim vocês vão entender melhor o texto. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, será para o futuro, no purgatório, pode ser perdoado no purgatório. Mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, ou seja, a era presente onde a pessoa vive, nem na que há de vir, ou seja, na vida após a morte. O purgatório já é o processo de vida após a morte. Aí é muito engraçado que esses protestantes que só acreditam no que está na Bíblia, quando a gente mostra as provas bíblicas do purgatório, eles vêm com papo, não, isso é metáfora, é uma parábola, etc. Mas a parábola é uma
é uma forma de história fictícia para contar algo que é real, que existe. É como eu inventar uma história falsa que serve de exemplo para uma coisa verdadeira. Assim como a parábola, ou seja, a metáfora, a história metafórica do rico e do Lázaro que Jesus deu para revelar que o inferno existe. A mesma coisa São Paulo confirma e fala de modo semelhante ao que Cristo revelou. São Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios 3, do 13 ao 15, diz: a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo, esse fogo aqui é uma metáfora para a purificação no purgatório, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Entendeu por que o purgatório e o juízo particular estão interligados? Porque do purgatório vai finalizar no juízo particular, que é no finalzinho da morte real. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Ou seja, tem uns que não vão se purificar tanto porque viveram em santidade na terra, ou nem vão precisar se purificar porque atingiram um grau tão grande de santidade aqui na terra que nem precisarão ficar se purificando no purgatório, né? Então, só mesmo vão direto para o céu. Já outros não. Com tantos pecados que essa pessoa levou na sua morte, vai ter que passar pelo fogo. Só que o purgatório já é uma certeza de que a pessoa está salva. Porque do purgatório só se tem uma porta, que é a do céu. Diferente para a pessoa morrer e ir para o inferno. Entendeu? O purgatório não. Da feita que a pessoa entra no processo do purgatório, dali ela só sai para o céu. Por isso que São Paulo diz: mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Ou seja, vai se purificar pelo fogo do purgatório para poder entrar no céu. Entrar entre aspas, porque o céu não é um lugar físico. É um estado de espírito. Porque Deus é espírito. Ainda falando sobre o apóstolo São Paulo, nós temos mais uma questão curiosa. São Paulo, que os protestantes gostam tanto de pregar, nós temos aí uma receitinha para eles, né? Uma recomendação para que eles leem de verdade a Bíblia, né? Nós temos uma prova de que São Paulo estaria rezando pelo seu amigo que morreu. Isso a gente encontra aí em 2 Timóteo 1, do 16 ao 18, que diz assim: o Senhor, né, palavra de São Paulo para o seu amigo, que já morreu. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recriou, e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda naquele dia, ache misericórdia diante do Senhor. E quanto me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu. Isso é claramente uma reza de São Paulo para que Deus conceda naquele dia misericórdia, ou seja, no purgatório e no juízo particular. Por isso que nas catacumbas em Roma dos primeiros cristãos, a gente encontra imagens pintadas nas paredes
Pedro Paulo com as inscrições: Pedro e Paulo, orem por nós, orem por mim. Ou seja, a intercessão dos santos desde a igreja primitiva. Em Colossenses 1:22 diz: Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Ou seja, pela morte de Jesus Cristo, nós vamos nos reconciliar de maneira suprema, absoluta, no purgatório, mediante a morte, para nos apresentarmos diante de Jesus, que é Deus, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Colossenses 1:22. E claro que só vamos conseguir isso também com a orientação da igreja, porque a igreja católica, ela é santa, gloriosa, sem mácula e sem ruga, sem nenhuma coisa semelhante aos pecadores humanos. Pois assim está escrito em Efésios 5:27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Além da igreja ser santa em si mesma por causa de seu fundador, que é santo, ela também é santa por causa dos santos canonizados que a igreja tem como exemplo de modelo de santidade. E os pecados humanos ou os pecados de alguns católicos que não vivem em santidade, ou de padres traidores da igreja, etc., não anulam a santidade infinita da igreja. E por que eu estou dando essas referências agora sobre a igreja? Porque assim diz São Paulo aos Filipenses 1:10, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, que é o dia da morte de cada um. Agora, voltando para o Antigo Testamento, vamos dar algumas referências dos livros deuterocanônicos, que os hereges odeiam. No livro de Sabedoria 10:1, vemos Deus tirando o pecado de Adão, o pai do mundo, né? Se é que Adão existiu, ele morreu em pecado, como todo mundo já sabe, né? O pecado original de Adão e Eva, etc., né? Mas, se a Bíblia diz que Deus tirou o pecado de Adão, isso quer dizer que foi após a morte, porque assim está escrito em Sabedoria 10:1. O primeiro homem, o pai do mundo, que foi criado sozinho, foi a sabedoria que cuidou dele, tirou de seu próprio pecado. Em Eclesiástico 45:4 diz: santificou-o pela sua fé e mansidão, escolheu-o entre todos os homens. E no versículo 7 diz: exaltou o seu irmão a Arão, semelhante a ele, da tribo de Levi. E mais ainda, diz em Isaías: e será que naquele dia o Senhor castigará os exércitos do alto nas alturas e os reis da terra sobre a terra? E serão ajuntados como presos numa masmorra e serão encerrados num cárcere, e outra vez serão castigados depois de muitos dias. Em outras traduções está escrito que eles serão castigados por um tempo. Tanto esse tempo quanto muitos dias é uma metáfora para o tempo que a pessoa passará no purgatório, que é depois do 8º dia após a morte clínica até a morte real, que é o 21º dia após a morte clínica.
quando se consumirá toda a ressurreição. Em Mateus 18, 34 e 35, Jesus também dá uma parábola sobre o purgatório e a salvação, junto com uma analogia. A palavra de Deus diz: indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que lhe devia. Esse tudo que lhe devia é uma metáfora para aqueles que estão no purgatório pagar todos os seus pecados que foram cometidos. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. E isso aqui vale até de lição para aqueles que não querem perdoar o próximo ou ao seu irmão, né? Com aquela justificativa de que quem perdoa é Deus. Negativo. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Da mesma maneira está em sua outra parábola em Mateus 5, 25 ao 26. A palavra de Deus diz: concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz. Aqui é uma referência ao juízo particular diante de cada um. E o juiz te entregue ao oficial e te encerrem na prisão, purgatório. E em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centil. Que no termo de hoje em dia, né, no Brasil, iríamos dizer que não sairá dali até que pague o último centavo da sua dívida. Ou seja, você não vai sair dali do purgatório enquanto não quitar tudo que você fez de errado e se esqueceu de se confessar ou não se lembrava e etc. Cada um com seus pecados, cada um com seus problemas. Em 2 Macabeus 12, do 38 ao 46, temos a maior prova bíblica do purgatório e que o purgatório faz parte da revelação, né? Só que como o texto é grande, é do versículo 38 ao 46, vou só ler o versículo 46, que é o último, que fecha assim com uma chave de ouro, né? Mas vocês leem aí nas suas Bíblias ou na Bíblia do Google, etc. Segundo Macabeus 12, do 38 ao 46. No versículo 46 diz, né, sobre essas rezas para os mortos terminarem a sua purificação. Diz assim, sobre uma pessoa que já morreu: era esse um bom e religioso pensamento, eis porque ele pediu um sacrifício expiatório para que os mortos fossem livres de suas faltas. Acabou. Essa é a maior prova bíblica, a melhor referência que temos, é a maior evidência bíblica. Ninguém refuta isso daqui, só com heresias em cima de heresias. E como essa é a maior evidência bíblica, os protestantes tentam dizer que é um livro apócrifo, que não é inspirado por Deus, etc. Ah, é? Como que não? No Novo Testamento, com a autoridade de apóstolo, São Paulo cita o livro dos Macabeus em 1 Timóteo 5, 23. Ele faz uma referência à passagem de 2 Macabeus 15, 39. E o autor desconhecido do livro de Hebreus, em Hebreus 11, 35, cita 2 Macabeus 7. Né? Então acabou isso. E em breve eu vou fazer um vídeo dando referências bíblicas provando que os livros deuterocanônicos são inspirados por Deus, sim, e fazem parte da revelação divina. E claro, se a igreja, que é a voz de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, falou que esses 7 livros são inspirados por Deus, acabou, não há o que discutir.
Em 1 Coríntios 15, 29, São Paulo diz: se os mortos não ressuscitam, por que se esgotam por eles? Ou seja, na comunidade de Corinto, os cristãos já rezavam pelos mortos, ou seja, se importavam por isso, se esgotavam pelos mortos, né? Com essa preocupação deles terminarem logo o processo de purificação na morte, né? Só que mesmo assim tinha alguns que não acreditavam na ressurreição. Por isso que São Paulo teve que falar: se os mortos não ressuscitam, por que se esgotam por eles? E aí, referente a essas passagens que eu dei do Antigo Testamento, tem alguns que falam assim: mas esse é o Antigo Testamento, tá ultrapassado, não devemos seguir mais o Antigo Testamento. Bom, não é isso que a Bíblia diz. Em Hebreus 10:1 diz que o Antigo Testamento é sombra do Novo. Em Atos 8:2 diz assim: e fizeram grande pranto a seu respeito, quando se trata de Estevão, quando ele morreu. Após a sua morte, a Bíblia diz que os apóstolos e seus discípulos fizeram grande pranto a seu respeito. Se fosse essa teoria maluca protestante de que na mesma hora que a pessoa morre, a alma absurdamente sai do corpo, isso não existe, e vai ou direto para o céu ou direto para o inferno, não teria por que eles perderem tempo fazendo pranto a Santo Estevão, ainda mais que era santo. Em 1 Coríntios 11:30, após São Paulo celebrar a Eucaristia, em sua homilia ele diz: há entre vós muitos enfermos e muitos mortos. Por que São Paulo diz isso? Porque está revelado, né? E com a ajuda da sagrada tradição da Igreja Apostólica, que uma pessoa, um católico que morre em comunhão com a sua comunidade, estará sempre em comunhão com a sua comunidade e com a igreja toda no geral, né? Então, por isso que ele diz: entre vós há enfermos e muitos mortos. Então, não vamos ter essa falta de empatia pelo outro, essa falsa humildade, essa falsa caridade, e vamos sim orar pelos mortos que estão no purgatório, para que após os 21 dias após a morte clínica, a pessoa já esteja completamente purificada, julgada e ressuscitada. Então é isso. Eu tentei falar o mais rápido possível pro vídeo não ficar longo, mas infelizmente eu não consigo. Ele sempre fica bem grande, mas se você chegou até aqui, se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe com os seus amigos, tanto os que acreditam no purgatório, quanto aqueles que não acreditam, né, para a gente continuar evangelizando e trazendo a boa nova aos 4 cantos da terra, né? E se você quiser me ajudar com alguma doação, R$1, R$2, seja o que for, tem o meu Pix aqui embaixo na descrição do vídeo. E até outra oportunidade, se Deus quiser. Salve Maria!